Tour de France 2019, perspectivas gerais sobre o que aconteceu. Para quem acompanha esse canal, vocês devem ter percebido que quase todos os vídeos do Tour de France, eles foram bloqueados, eles foram tirados do ar. Existe uma chance bem razoável, mais razoável do que o ano passado, desse canal sair do ar. Eu acho que é só uma questão de solicitação da ASO, que é a Mauri Sports Organization, que é o organizador do Tour de France, porque se um canal no YouTube tem 3 strikes, ele é tirado do ar. Eu já tenho um, por conta de um outro resumo, talvez, do Giro de Itália, e eu acho que existem motivos razoáveis para, entre todos os vídeos que eu tive bloqueados, talvez eles tenham um motivo para solicitar que o canal seja tirado do ar. Quer dizer, eles não solicitam que o canal seja tirado do ar, mas se eu tiver 3 strikes, o canal sai do ar. Então eu resolvi, como eu acho que é um momento histórico para o ciclismo, eu só resolvi fazer novamente esse vídeo de perspectiva geral, porque eu acho que a nossa opinião é muito legal, né? Não é só a minha opinião, mas eu acho que o último vídeo que foi tirado do ar tinham, sei lá, 5 mil visualizações após algumas horas que foi pro ar, daí todo mundo gostou do vídeo, eu também achei legal, o que eu mais achei legal é a participação, os comentários, então tanto os comentários como o vídeo, ele não existe mais, e eu acho, enfim, de uma forma legal. Se eu sou contra a forma como é regulamentado o conteúdo no YouTube, não. Eu acho que eles têm o direito, afinal de contas, apesar de usar um serviço de transmissão que é pago, isso não me dá o direito de reproduzir o conteúdo. E eu acho que tudo isso é muito novo para todo mundo. É novo para quem usa, é novo para quem oferece a transmissão. O que eu acho que eles fizeram de forma mais interessante esse ano é que ano passado eles tiravam do ar imediatamente os vídeos. E nesse ano, o primeiro vídeo só foi tirado do ar imediatamente após ter acabado o Tour de France. Então eles sabem que funciona como uma forma de divulgação e talvez eles tenham sido um pouco mais estratégicos, o que eu, sinceramente, eu não sou muito aquele cara que fica remoendo esse tipo de coisa. Eles estão certos, supostamente eu estou errado, então eu estou quase com trauma de amarelo. Enquanto o Egan Bernal tá amando o amarelo, eu tô começando a ficar... Não me mostra nada amarelo. Não tem... Ó, eu vou tirar, sabe essa flor que tá aqui amarela? Eu vou tirar, senão vai ser direitos autorais. Bom, vamos lá. Totalmente bate-papo. Quem gosta do resumo, o Egan Bernal ganhou o Tour de France. Romain Bardet, com uma cara meio amarga, levou do Rei da Montanha, não era o que ele queria. O Peter Sagan, um pouquinho menos irreverente do que antes, mas tão vitorioso, mais maduro, levou a 7ª camisa verde, mais que merecida. O Egan Bernal acumulou a camisa branca e a camisa amarela. 22 anos, colombiano, festa na Colômbia, Colômbia com 4 colombianos no Tour de France. Eles se tornaram uma potência e vão se tornar ainda mais por conta da referência desses atletas. E existem várias equipes que estão usando a Colômbia meio que como base de treino. Um dos grandes responsáveis por toda essa articulação, até onde eu sei, é o Rigoberto Urán, que talvez tenha sido um dos responsáveis por criar essa conexão mais profunda entre a atual Ineos, na época Sky, e a Colômbia. Tanto é que eles têm uma referência muito bacana. E a Colômbia tem se tornado referência para os europeus em relação a um bom lugar para treinar, ou sei lá, eles estão encontrando algo especial na Colômbia. Eu acho que é isso. Falar do Tour de France desse ano, a gente não pode deixar de criar algumas conexões com o contexto do que tem acontecido, pelo menos em 2018, né? Eu acho que 2018, quando... Eu espero que eu não erre a cronologia e nem os campeões. Eu acho que 2018, quando Chris Froome foi campeão, ele ficou quietinho lá, boa parte do Tour de France, daí na 19ª etapa ele fez aquela fuga de 80 quilômetros, um dos caras que ficou quebrado no meio da montanha, completamente desolado, foi o Thibaut Pinot, da Française des Jeux. Ele simplesmente esmagou todo mundo, fez uma fuga espetacular.
ele ganhou o Giro de Itália. Naquele ano, justamente pela presença de vários ciclistas lutando pela classificação geral, os mais importantes estavam lá. Naquele ano o Giro de Itália foi fantástico e o Tour de France foi uma catástrofe. Totalmente desinteressante, com aquela etapa super curta de 60 quilômetros, que eles fizeram aqueles grids como se fosse de Fórmula 1. Não foi um Tour de France que ficou na memória. Eu acho que se ficou na memória, a única coisa que eu lembro que ficou na minha memória foi o tombo do Philippe Gilbert, talvez, que ele bateu, voou, machucou o joelho, que inclusive não esteve presente nesse Tour de France, e talvez seja um dos motivos para ele sair da The Quick Step. Então, 2018, nós tivemos um Giro de Itália fantástico, incrível, e um Tour de France morno. Esse ano nós tivemos um Giro de Itália interessante, eu não diria fantástico, interessante pelo fato do Carapaz ter levado, que eu acho que era algo que ninguém esperava. Quando fazem referência, e lá vou eu falar da Movistar. Quando o pessoal faz referência da Movistar, eu acho que a Movistar precisa, qualquer equipe, precisa de um ótimo capitão. E esse capitão não é necessariamente o cara mais forte. É o cara que consegue fazer com que os outros atletas tenham desejo de trabalhar para ele. O Carapaz, na etapa onde ele já estava com a camisa rosa, teve um momento que é lógico, o Mikel Landa meio que ciscando, né? Você nunca sabe se o Mikel Landa quer ajudar, se o Mikel Landa quer atrapalhar. E daí, o Carapaz, com a camisa rosa, ele saiu, nos quilômetros finais de uma determinada montanha, ele saiu e trouxe, quando ele percebeu que o Mikel Landa estava meio ouriçado, ele trouxe o Mikel Landa estava na frente, ele passou o Mikel Landa e fez assim, ó, com a mãozinha, vem na minha roda. O cara colocou a camisa rosa dele em risco para levar o Mikel Landa para frente para ficar numa melhor classificação geral. Nesse momento, e em vários outros que talvez não tenham sido captados pela câmera, nesse momento o Carapaz mostrou que ele não tem medo de ninguém, ele pode ajudar, ou seja, um ótimo capitão não é aquele necessariamente que é o melhor, que esmaga todos os outros, é aquele que consegue fazer com que os outros trabalhem para ele e consequentemente ele se torna o melhor. Chris Froome faz isso muito bem. O Chris Froome, dá para perceber que ele consegue fazer com que a equipe dê a vida por ele e ele, consequentemente, entrega resultado. Então o Carapaz foi o cara que conseguiu organizar a Movistar para trabalhar para ele com humildade, trazendo... Por exemplo, eu nunca vi ninguém fazer isso com o Mikel Landa. Meu, vem na minha roda, para de fazer força. O Mikel Landa estava fazendo força, ele ultrapassou o Mikel Landa, fez sinal pro Mikel Landa na roda dele para levar para ele ganhar, para melhorar na classificação geral. E daí o Giro de Itália foi muito bacana. Daí, Tour de France, pá! Não, primeiro Giro de Itália, né? O Egan Bernal, ele era uma super promessa, um super jovem talento que estava escalado para ir para o Giro de Itália, mas não estava muito no radar de todo mundo. Ele estava no radar por fazer parte de uma das equipes mais poderosas do mundo. Quando ele machucou a clavícula, daí vem tudo aquilo, né? Talvez ele não esteja maduro como eu imaginei, que ele não tivesse maduro, porque para você conduzir uma equipe milionária, super estruturada como a Ineos, não é algo fácil, não é algo que você pega e vê um menino de 21, 22 anos fazer isso do dia para a noite, mas ele mostrou que ele é capaz de fazer isso. Então ele estava escalado para ir para o Giro de Itália, não foi para o Giro de Itália. Daí fez outras provas, Suíça, não sei o que, foi super vitorioso, incrível, né? O cara quebra a clavícula e consegue recuperar o condicionamento. O Chris Froome, que iria para o Tour de France, machucou não, né? Explodiu a perna. E nesse momento, se entrar lá no Instagram dele, tem lá ele pedalando já com uma perna só. Então, eu não sei exatamente quando ele volta a pedalar na rua ou até mesmo com as duas pernas, mas ele tá lá ativo. Então, foi a primeira falta no Tour de France. A segunda falta foi a lesão no joelho do Tom Dumoulin. Então esses dois caras que até então eram os dois grandes favoritos, eles não estariam presentes no Tour de France. Daí que aconteceu? Putz, o Tour de France vai ser, se ano passado, com todos os nomes, foi meio chato,
2019 sem esses grandes nomes vai ser uma catástrofe. Lá vamos nós para o Tour de France. Logo na primeira etapa já começa a aparecer o Teunissin, porque o Groenewegen da própria equipe caiu. Daí assume a camisa amarela um cara que ninguém esperava. Pá! Teunissin, quem que é esse cara? Eu não sabia quem que era. Camisa amarela. A Jumbo-Visma, se perguntasse para mim, na sua lembrança, qual que é a melhor equipe Tour de France 2019? A Jumbo-Visma. Eu não sei se é a mais eficiente para... Bom, eficiência sem entregar resultado não existe. Mas eu acho que dentro do cenário, dentro do ciclista que eles tinham que proteger, que era o Kruijswijk, eu acho que foi a melhor equipe. Como equipe, como um conjunto, sem ter nenhum super destaque, foi ele. Daí o Teunissin assume a camisa amarela. Contra-relógio, daí é o poder, os 20, 30% a mais de motivação, de força, de empolgação que a camisa amarela entrega, que foi a Jumbo-Visma que se manteve com a camisa amarela, e daí o Teunissin começou a gostar da brincadeira da camisa amarela. Só que daí não contava, né, que ao longo das etapas seria muito improvável que ele conseguisse se manter com a camisa amarela. E daí começou a era Julian Alaphilippe. O Julian Alaphilippe foi o segundo, né? Daí o Julian Alaphilippe assumiu a camisa amarela numa vitória, numa escapada solo na etapa número 3. E daí começou a era Julian Alaphilippe, e entre as etapas de média montanha, os sprints, todos os sprints foram fantásticos. Todos. Antes de começar o Tour de France, eu imaginei que não seria um Tour de France voltado para os sprintistas, mas eu estava completamente errado. Assim, o único sprintista que não apareceu foi o André Greipel. Em alguns dias ele estava na fuga, eu não sei se ele realmente desencanou, o que é difícil pelo biotipo dele, se estão tentando convencê-lo que talvez ele pudesse ser um bom cara para estar na fuga, o que eu acho difícil, da mesma forma que o Tony Martin, que sempre foi um contrarrelogista fantástico, mas para um contrarrelogista passar a ser um super gregário ou sair na fuga é muito mais próximo do que para um sprintista. Mas por algum motivo o André Greipel ele simplesmente desapareceu. Daí o Groenewegen recuperando do tombo, daí tinha o Elia Viviani, o Peter Sagan, Caleb Ewan, o Groenewegen, o próprio Julian Alaphilippe, né, se ele quisesse brincar ali do sprint, o da Bahrein-Merida, o Colbrelli, enfim, todos esses caras brigando ali, foi super empolgante, super. Eu nunca acompanhei a classificação de sprintistas como eu acompanhei esse ano. A única pena foi, primeiro, Michael Matthews, por algum motivo, literalmente, ele abandonou a luta pela camisa verde. Porque ele é um dos caras que tinha condições historicamente, antes de aparecer o Van Aert, a gente já vai falar sobre ele, ele é um dos caras que historicamente ele tinha condições de lutar pelo... Ele não é um ótimo sprintista, mas ele tem uma característica muito próxima do Peter Sagan para coletar pontos nos sprints intermediários. E teve 2 sprints que literalmente ele saiu do trenzinho que estava ali, ele, não sei se como protesto ou alguma coisa assim, mas ele saiu do trenzinho para não pegar ponto. Eu achei aquilo muito estranho. A grande falta, sem dúvida nenhuma, foi o Cavendish. Alguém fez um comentário do Cavendish que talvez ele fosse sujo, não sei o quê. Eu, sinceramente, eu não me lembro. Pode até ser assim, mas eu não me lembro. Eu sei que todos os sprintistas, eles são mais truculentos. Assim, nenhum sprintista é bonzinho. Rob McEwen, o Rato McEwen, o cara eu adoro, mas não dá pra dizer que ele tinha um sprint limpo. Tanto é que eu, particularmente, eu prefiro aqueles sprints limpos. Que você vê os 2 caras alinhados, eu acho que tem uma imagem histórica. Eu não sei se é do Cavendish com o Greipel, do Cavendish com o Kittel, que tem a imagem lateral dos 2 a cada pedalada, parece 2 motos, assim, eu acho aquilo fantástico. Cavendish, a justificativa, como eu disse no vídeo que foi bloqueado, que está em algum lugar na nuvem, Cavendish não estar
no Tour de France 2019, que talvez fosse a última oportunidade dele, a única justificativa seria que atrito interno ou que a Dimension Data tivesse alguém que tentasse fazer algo melhor, que seria o Bosenhaga, que não apareceu o Bosenhaga. A Dimension Data durante 21 dias só apareceu, eles não deram nem entrevista. Eu nem sabia que eles estavam no Tour de France, brincadeira. Ele só apareceu durante 5 segundos nos 200 metros finais na Champs-Élysées. Só. E eu acho que o Cavendish, mesmo que talvez ele não ganhasse, o que eu acho improvável, pelo menos uma etapa, eu tenho certeza que ele apareceria muito mais. Um pequeno detalhe histórico que eu não tenho certeza dos números exatos, mesmo porque isso, talvez esses números estejam defasados. O Cavendish tem 30 vitórias no Tour de France. É uma coisa astronômica. Se eu não me engano, 10% dos atletas profissionais de ciclismo, World Tour, ao longo da carreira, apenas 10% terão uma vitória, não no Tour de France, não só em provas clássicas, eles terão apenas uma vitória no circuito profissional, 10% ao longo da carreira. Se eu não me engano, 2% eles vão ter uma vitória em uma grande volta, e 1% vai ter uma vitória ao longo da carreira em uma grande volta. Daí existem caras como Chris Froome, Julian Alaphilippe, Nibali, incontáveis, que eles desbalanceiam isso, eles tiram muita oportunidade de outros caras. Tiram não, eu acho que eles merecem. E o Cavendish com 30 vitórias, imagina só, boa parte desse 1% é por conta do Cavendish, o cara ganhou 30, é como se ele ganhasse todas as etapas de um Tour de France, mais 10 etapas do ano seguinte. É um absurdo. Eu não sei como que uma equipe não convoca o cara. Ok. Acho que dos sprintistas é isso, né? Não precisa falar muito. Daí começou a era Alaphilippe, intercalado com grandes sprints, com vitórias fantásticas de caras da fuga que super mereceram, como, bom, o Simon Yates começou a aparecer, Mitchelton Scott, o Simon Yates começou a aparecer, o Dario Wimp, o Matteo Trentin beliscando ali, ele ganhou uma etapa e aparecia em alguns sprints. Thomas Degenn na fuga ganhou uma etapa, foi fantástico. E enquanto isso ia crescendo a empolgação, ia construindo essa história do Alaphilippe da possibilidade de ganhar uma camisa amarela ou continuar lutando pela camisa amarela. Isso parece que tomou uma proporção um pouco maior quando ele ganhou o contrarrelógio, que era realmente algo inesperado. Eu duvido que ele esperava que ele poderia ganhar o contrarrelógio. De toda essa experiência que ele teve dentro do Tour de France, eu não acho que ele descobriu que ele escala melhor do que ele escalaria, porque ele perdeu tempo na hora que chegou nas montanhas que ele não tem a característica para ir bem na montanha. Por mais que algumas pessoas continuem acreditando que ele poderia ganhar o Tour de France, eu acho que ele poderia ganhar se muitas coisas acontecessem. Mas não tem o C. O que aconteceu de fato é o seguinte, ele é um cara que escala bem para ser o rei da montanha. Montanhas mais explosivas ou não explosivas, mas quando ele consegue ser mais explosivo, ter uma ótima potência, mas a hora que passou do topo da montanha que ele vai acumular ponto, acabou. Descansa, desce na boa, mas como ele desce super bem, ele começou a criar um aspecto. Eu acho que ele não imaginava que ele poderia ir tão bem no contrarrelógio, então eu acho que de fato, contrarrelógio foi a grande surpresa dele. Talvez ele comece a se interessar mais pelos treinamentos de contrarrelógio. Nas escaladas, ele é um cara de rei da montanha. Eu acho que todas as montanhas que têm característica de rei da montanha, ele subiu bem. Na hora que chegou nas montanhas que lutam pela classificação geral, que elas são um pouco distintas, aí as falhas começaram a aparecer naturalmente. Se essas falhas podem ser corrigidas no próximo ano para ele lutar pela classificação geral, eu acho improvável. Eu não acho que é impossível, mas eu acho que é improvável. Porque existem várias coisas envolvidas, né? O próprio gesto, a atitude, como já especularam, falou assim, será que o Peter Sagan ele não poderia lutar pela classificação geral, mesmo que de brincadeira? Eu acho que, diante do status que ele tem, entendeu? Ele poderia brincar um dia, como que ele que traz dinheiro para a equipe, ele poderia brincar um dia de, vou lutar pela classificação geral, mas pergunta se ele quer. Ele mesmo fala, puta rotina de treino chata, não dá, ficar magro assim, entendeu? Então eu não vejo o Alaphilippe
lutando pela classificação geral. Agora, eu adoraria estar errado, porque seria muito bacana ver. Agora, se ele entrasse no Tour de France lutando pela classificação geral, a dinâmica seria completamente diferente. Isso foi uma coisa que as pessoas não consideraram quando elas começaram a considerar o Julian Alaphilippe como um possível vencedor. A hora que os caras que estavam controlando a corrida, a camisa amarela, eu não acho que eles tinham 100% de controle, mas eles sabiam, hoje em dia eles têm os números, entendeu? O que a Jumbo-Visma fez na etapa que foi reduzida, na 21ª etapa? Simplesmente vai para a cabeça do pelotão, coloca um ritmo forte o suficiente pro Alaphilippe ficar. Foi simples assim. Eles não precisaram fazer ataque, o Kruijswijk não precisou fazer nada. Entendeu? A única coisa que ele precisou fazer é coloca no meu limite, e o meu limite eu sei que não é o limite do Alaphilippe. O Alaphilippe vai ficar. Ponto. Acabou. O Alaphilippe ficou. Então eu não vejo o Alaphilippe lutando pela classificação geral, mas eu acho que com certeza isso desbloqueou vários níveis do jogo na cabeça dele. Se alguém tem chance, se ele for no ano que vem para disputar pelo Rei da Montanha ou pro Vitória da Etapa, se algum ciclista tem mais chances de vitória do que ele em etapas, ou acumular a camisa de Rei da Montanha, não, impossível. Ele vai ser o Rei da Montanha disparado, ele vai brincar de acumular a Rei da Montanha e vai brincar de ganhar a etapa. O cara que mais me chamou a atenção, como eu falei, foi o Casper Asgreen, da The Koenig Quick-Step, 24 anos, um monstro conduzindo um pelotão. O cara com 24 anos conduziu um pelotão com os melhores ciclistas do mundo numa intensidade insana todos os dias, sem explicação. A classificação por times, eu acho que a classificação por time ela não reflete o trabalho em equipe. A classificação por time ela simplesmente reflete a soma dos tempos dos atletas, e quem tem um menor tempo acumulado tá na melhor classificação. Geralmente a Movistar está, por quê? Porque a Movistar tem vários ciclistas que são bons ciclistas, que brigam entre eles ou correm de forma desorganizada. Como todos na média têm uma boa condição, eles acabam ficando como melhor equipe. Mas as equipes que trabalham melhor, geralmente elas não estão bem classificadas no classificação por equipe. Jumbo-Visma, Ineos, Quick-Step, se for ver, por exemplo, a segunda equipe é a Trek. Quem que assistiu o Tour de France esse ano e considera que a Trek foi o segundo melhor time quando se fala em trabalho em equipe? Trabalho em equipe é quando o cara dá tudo, a hora que ele sai da cabeça do pelotão, ele desmaia. Ele deve se jogar no acostamento, depois de meia hora alguém joga um copo de água fria nele, daí ele acorda. O que foi? Não, é que você estava fazendo muita força, você desmaiou, pode voltar para completar a etapa. Entendeu? Eu acho que é isso. Então, o da por equipe eu não dou muita atenção. Eu não dou muita atenção. O valor tem que dar, mas eu não sei se eu dou muita atenção. Jovem talento, sei lá, são pelo menos 10 caras, né? O The Plus, o Gadu, o Egan Bernal, o Benoot, que eu não sabia que o Benoot tinha 24 anos. O Benoot ganhou a Strada Bianchi, né? Eu acho que foi a Strada Bianchi. Com certeza tem pelo menos uns 5, 6 anos aí de muita disputa. Eu fico imaginando, por exemplo, tem o Gadu meio que fazendo... Imagina o Gadu fazendo meio que frente pro Egan Bernal. Meu, é uma briga... Só teve um cara que eu vi destruir o pelotão esse ano, que foi o Gadu, na vitória do Thibaut Pinot, que o Gadu simplesmente esfacelou o pelotão. E o Gadu também acho que tem 22 anos. Thibaut Pinot. Torcida pro Thibaut Pinot, eu acho que ele nunca teve melhor. Se ele tivesse que ganhar o Tour de France um ano, seria esse ano. Por que o Thibaut Pinot me chamou a atenção alguns anos atrás? Porque ele era um cara que pedalava, parecia que ia energia para todos os lados e menos pro pedal. E eu sempre fui, como treinador, eu sempre fui meio que obcecado nesse movimento mais limpo, né? No cara que consegue, quando você olha pro cara, você só tem energia indo para um lugar, pro pedal. Tudo tá relaxado, parece que o cara não tá fazendo força. Exemplo, Egan Bernal, Kruijswijk, o Buchmann, o próprio, talvez não esse ano,
mas o Geraint Thomas, o Vincenzo Nibali. Se vocês olharem o Vincenzo Nibali na última etapa, o cara ele estava abrindo do pelotão, ou ele estava mantendo a diferença do pelotão que vinha do camisa amarela, com a Jumbo-Visma, os caras fazendo careta, e o Vincenzo Nibali no limite dele, só que quando você olha esteticamente, ele não está fazendo força. Thibaut Pinot sai energia para tudo quanto é lado, e parece que vai pouca energia pro pedal. Então por isso que ele me chamou a atenção. Daí eu ficava imaginando, eu falei, meu, imagina se esse cara arrumar isso. Eu tô sendo pretencioso, né? Tipo, eu, Samuca, querendo que o Thibaut Pinot arrume a técnica dele, mas eu só ficava imaginando. Imagina se ele tirasse um pouco desses movimentos desnecessários indo e colocasse para o pedal, ele melhoraria pelo menos 2, 3, 5%. Entendeu? Outro cara que você percebe que ele pedala mais raçudo é o Alaphilippe. Quando você pegar a subida do Alaphilippe, principalmente sobre estresse, entendeu? É diferente dos outros caras, porque existe uma diferença entre classificação geral. O cara que tem a cabeça de classificação geral, ele quer andar o mais rápido possível sem gastar energia, sempre. Sempre, durante 21 etapas. Qual que é o máximo que eu posso fazer com menor custo energético? Os caras que estão lutando pela vitória da etapa, pela camisa, é assim, eu não tô preocupado, eu quero ganhar, eu quero chegar no topo, em primeiro. Depois que chegar no topo em primeiro, eu resolvo. Então isso naturalmente faz com que o gesto seja mais agressivo. E daí começa a acontecer alguns movimentos auxiliares e daí tira essa calma, essa eficiência de quando alguém faz um ataque. O Julian Alaphilippe, eu acho que na segunda, terceira etapa talvez ele tenha corrigido, mas em algumas etapas que ele teria que defender a camisa amarela ou defender a classificação geral, acho que foi a própria etapa que o Thibaut Pinot fez um ataque. Ele não precisaria necessariamente responder ao Thibaut Pinot, mas ele saiu que nem um louco atrás do Thibaut Pinot, né? E daí os caras atrás, Geraint Thomas, Kruijswijk e Egan Bernal, devia estar olhando e falou assim, bom, ele quer ficar com a camisa amarela, ele não está preocupado com a classificação geral. Se ele tivesse preocupado com a classificação geral, ele estaria aqui com a gente, economizando energia. Deixa o Thibaut Pinot melhorar, mas ele não vai tirar a camisa amarela, né? Tem outros caras que teriam mais interesses em neutralizar o Thibaut Pinot do que o Julian Alaphilippe. Tanto é que o Julian Alaphilippe foi atrás do Thibaut Pinot e no final das contas, o Julian Alaphilippe, entre os da classificação geral, acho que foi o que chegou por último. Ele saiu, se gastou, desgastou, queimou a perna, os outros passaram e ele ficou para trás. Então esses pequenos detalhes mostram que a briga é diferente. Mas, de novo, isso não é uma crítica. Eu não tô. Meu, o Julian Alaphilippe foi uma coisa que é absurda. Entendeu? Todo mundo, o planeta conhece o Julian Alaphilippe. O problema dele, ele só não vai brilhar mais porque o Egan Bernal ganhou. Se o Geraint Thomas ganhasse, para toda a mídia, o Tour de France seria a atenção seria do Julian Alaphilippe. Mas como o Egan Bernal ganhou, daí deu uma... Não vai encobrir, mas tirou um pouco... Ele vai ter que dividir essa atenção. Porque não é o Tour de France do Julian Alaphilippe. Vai ser para os franceses. Mas para o planeta vai ser o Tour de France o ano em que o Egan Bernal ganhou. Então, o Julian Alaphilippe devia torcer para o Kruijswijk ganhar, para o Geraint Thomas ganhar. O último cara que poderia ganhar no sentido de isolar a repercussão para ele seria o Egan Bernal. Mas foi o Egan Bernal que ganhou. Daí chegamos no Egan Bernal. Fantástico. Tem algumas coisas de gesto que eu não falei no outro vídeo, eu preciso falar isso. A forma como ele lida com os próprios familiares, né? Aquela posição, ele pegar no pescoço, que é uma atitude que geralmente as pessoas têm, ou quando a pessoa é inconveniente, ou quando a pessoa ela é segura, ela tá no controle, ela tem aquela posição. Se vocês perceberem, quando ele vai falar com o pai, com o companheiro de equipe, com a mãe, com o irmão, com a namorada, ele vai um gesto carinhoso, não é para esganar, no pescoço, tipo, tá tudo sob controle, entendeu? É um pouco de linguagem corporal, mas ele faz isso naturalmente, eu acredito. Na hora de fazer o speech dele, como fala em português? A declaração dele, ele ter falado... Ele fala italiano muito bem, ele fala espanhol naturalmente muito bem, ele fala inglês muito bem, ou fala bem inglês, e ele falou em francês. Eu não sei se ele fala francês, mas com certeza ele está se mostrando um cara... Ele está indo numa linha muito mais prematura, mas indo na mesma linha do que o Chris Froome, que é um cara que não é simplesmente um cara que pedala bem, que é um fenômeno. Ele cuida muito bem de todos esses aspectos que envolvem
o respeito dentro do pelotão. O fato dele falar essas 4 línguas, essa preocupação em se comunicar com todo mundo ao redor dele, isso cria um respeito dentro do pelotão, porque você imagina que às vezes a gente se sente desconfortável, né? Fala, putz, eu não falo inglês, eu não falo espanhol, o que os americanos falam geralmente. Ele falou assim, não, o americano não se preocupa em falar nenhuma outra língua. Né? E daí quando o cara vai para um pelotão que é internacional, tem pessoas do mundo inteiro, na hora que ele foi falar, daí você tem um moleque de 22 anos que dentro do pelotão, a coisa mais bacana que tem é quando você está fora do seu país ou dentro de uma competição e uma pessoa que você não imagina que poderia falar a sua língua, português, a pessoa chega para você, você está lá pedalando no Japão. Daí chega um japonesinho do seu lado e fala assim, bom dia, tudo bem? Eu escutei você falando português ali atrás, você é brasileiro? Isso te dá um conforto e ao mesmo tempo um respeito, né? E ele com 22 anos, o cara já está conseguindo fazer isso. Então é muito além do que simplesmente a condição física dele. Eu acho que tem uma áurea ali que vai perpetuar por algum tempo. Eu acho que para acabar esse vídeo sobre o que eu acho que poderia acontecer, 3 atletas já venceram 3 voltas consecutivas, o Ed Merckx e o Bernard Hinault, numa era que era um pouco diferente. Eu não diria que era mais... Não era mais fácil, mas era diferente do que acontece hoje. Hoje em dia, os ciclistas eles são mais especializados em determinadas provas e em determinadas funções. Antes tinha mais o ciclista, tipo o Ed Merckx fazia a prova, ele era bom em tudo, né? E isso cada vez está se especializando mais, por isso tem se tornado cada vez mais difícil. Mais recentemente o Chris Froome. O Egan Bernal, ele tem tudo... Eu estou imaginando que ele tem tudo para ganhar Tour de France, volta à Espanha, daí ele vai para o Giro de Itália, que é o que ele estava escalado inicialmente, porque as características, pelo que parece, as características fisiológicas dele, o estilo de pedal dele, é muito mais compatível com o Giro de Itália. As montanhas são mais duras, a altitude média é mais alta, então é provável, imagina, Tour de France, volta à Espanha, Giro de Itália, completou o ciclo consecutivo. O Chris Froome, talvez ele esteja na melhor condição para voltar para o Tour de France. Como o Egan Bernal ele fez o Giro de Itália, ou talvez vá fazer, ele vai para o Tour de France como gregário, sem comprometimento, da mesma forma que o Chris Froome foi para defender o título, mas tendo feito o Giro de Itália. Então, o Egan Bernal vai para o Tour de France com a chance de completar 4 tours consecutivos, mais o double no mesmo ano, Giro de Itália, Tour de France. E daí, é possível? Parece que sim, né? Agora, daí vem a outra questão. E a pressão? É hora de colocar pressão? Quanta pressão ele suporta? A gente não sabe. E eu espero que todos que estejam assessorando ele, com certeza eles têm essa preocupação. Mas a gente tem que lembrar que a gente está num momento super nervoso, capitalista, e que nem sempre as empresas elas estão muito preocupadas com essa durabilidade. Tem que ter alguém ali, um agente independente, que é o cara que cuida dele, além das pessoas que cuidam dele vindo da equipe. Tem que ter alguém independente, alguém que olha de fora. Porque quando você está envolvido na situação é muito difícil. Então, às vezes, tem que ter alguém lá de fora que te tira daquele ambiente por um tempo, vamos refletir, vamos ver, tomar a decisão certa. Eu acho que é isso. Vocês perceberam que foi ficando escuro, né? Mas eu não poderia deixar de fazer isso. Uma pena que tiraram o vídeo do ar, mas acho que faz parte, talvez? Talvez, né? Acho que daqui a um tempo a gente vai adequar melhor isso, como ter essa relação de compartilhar essas ideias. De novo, eu gostaria de agradecer demais as empresas que fazem com que elas apoiam a HB, a Session, a Relax, a Soul, e também aos comentários de todos vocês. Um dos motivos de fazer esse vídeo é porque eu gostaria muito que as nossas opiniões que elas ficassem registradas nos comentários e através desse vídeo. Daí já pensou, daqui 10 anos, se esse tal de YouTube existir, não for um Orkut,
Se existir, a gente olha daqui uns 10 anos. Ou, sei lá, daqui uns 5, 6 títulos do Egan Bernal, a gente... Nossa, lembra aquele vídeo lá do primeiro título do Egan Bernal? Acho que é isso, galera. Tchau. Espero que não tire esse, né? Não apareceu nada, né? Espero que eles não achem que aquela flor amarela é do Tour de France. Tchau. Boa noite pra vocês.